Boa Tô tarde, vendo Camilinha pessoal. aí. Mariana, Miguel. Ó, Querida tô, Leane está tô vendo aqui. vários Beijo, alunitos Leane. também e coleguinhas, né? Que bom. Lelê, Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Deixa eu, calma aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Opa, adicionar, adicionar, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês aqui nessa sexta-feira. A gente marcou esse webinar, que é muito mais um bate-papo, uma oportunidade para a gente discutir as coisas que estão acontecendo na área do comércio internacional. E para isso chamamos aí o nosso time de Comércio Internacional do Instituto. Leane está aqui com a gente, mais do que em espírito, ela está aqui na sessão, mas ela não está se sentindo muito bem, está resfriada, então não vai poder tomar parte na apresentação com a gente, mas obrigado, Leane, pela presença mesmo assim. Né? Então a gente tem aqui Fernando e Denise, que dão aula para a nossa graduação, né? Denise também dá para o MAP, e o Gustavo, professor nosso no mestrado profissional. Então, uma super oportunidade de ter uma discussão de qualidade, né, em relação ao comércio internacional. Eu vou fazer, às vezes, hoje de ponte, né, de mestre de cerimônias, então, só lembrar aí para set the scene, né, só para contextualizar, né, a gente teve a decisão do governo americano, acho que duas decisões que marcaram bastante a relação bilateral, né, entre os países. Primeiro, a sanção, né, ao ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes, e depois a confirmação, né, da entrada em vigor de uma tarifa, né, de 50% para muitos produtos brasileiros. Né? A Câmara Americana de Comércio, usando os dados aí de ano passado, disse que 44, 45%, acho que 40, enfim, não me lembro direito, mas é isso, em torno de 45% do, dos, dos produtos que a gente exporta, ou dos valores exportados, estariam isentos, né, dessa tarifa, mas ainda assim, né, a gente espera um impacto para uma série de setores e principalmente o agro. Então, para iniciar essa discussão, perguntar para Denise, que além de nossa professora, está lá na Confederação Nacional das Indústrias. Denise, como é que a indústria recebeu essa notícia? Quer dizer, desde a primeira ameaça até entrar em vigor, é, dá um passo para a gente como é que foi as últimas 48 horas para vocês por aí. a gente está bastante impactado desde muito tempo, né? Eu me lembro que 3 de abril, meu aniversário, o Cafred me substituiu lá numa aula e era para falar sobre arcabouço da OMC, e ele só falou de tarifa, né? Bom, eu estou aqui na CNI, eu até expliquei para o Carlos Cafred que eu não, hoje não trabalho na área de comércio internacional aqui. É uma área que está ligada diretamente à presidência, mas obviamente toda a confederação, toda a CNI, né, tem um olhar sobre o tema, pelos impactos para a indústria. Então, a reação aqui foi de absoluto, enfim, impacto, pesar, preocupação. Eu acredito que ninguém acreditava, né, que o Brasil pudesse ser impactado com uma tarifa tão alta. Na verdade, é absolutamente desproporcional a avaliação, monitoramento, né, que é feito aqui pela CNI, que quer dizer, não tem explicação técnica, né? Tem todo um componente político, e que é claro que a gente não vai entrar na seara, né? Mas a nossa tarifa real, média, aplicada pelo Brasil às importações de produtos norte-americanos, ela é cerca de 3%, é 2,7%. A tarifa que a gente consolidou na OMC para bens industriais é 12,5%. Então, assim, para 70% do comércio, do que entra aqui, dos produtos, é a tarifa zero.
Então, outra coisa é que a gente tem um superávit comercial histórico, né? Não é um país que tem déficit naquela linha de que toda, né, o reforço que o Trump, na fala dele, ele falava era que os países têm déficit, né? Então, quando a gente ficou 10%, todo mundo estava aliviado, né? Porque nunca se imaginou que ia vir um tarifaço de 50%. Então, o nosso superávit na última década, de 2015 a 2024, é 43 bilhões de dólares em bens e mais de 165 bilhões em serviços. Outra coisa que incomoda muito nessa relação, e quando a gente vai sopesar, né, o aumento da tarifa, é que os Estados Unidos sempre foi o nosso grande parceiro, né, comercial historicamente. Ou ele era primeiro, depois perdeu para a China, mas que é muito commodities, né? Então a gente é o segundo, ou é o terceiro, dependendo do ano. E o nosso maior país que investe no Brasil, né? Como se a gente também for olhar esse movimento recente da internacionalização das empresas brasileiras, é lá também o nosso maior porto, né? Estados Unidos, onde a gente investe, onde a gente faz parcerias, aqui na região com a Argentina, com o Chile, mas é muito nesse hemisfério, né? Esse trabalho. Mas o mais importante na nossa relação com os Estados Unidos, e por isso, então, o pesar é enorme, né? É porque ela é o principal destino da nossa indústria de transformação. E é isso, a nossa relação com os Estados Unidos é de uma complementariedade enorme. Eu acho que o Fernando vai colocar mais os números, né, os setores. Se quiser, eu tenho aqui vários dados também. Mas esse comércio ele é intenso em fluxos de insumos, né? Então, bens intermediários representam mais de 60% da nossa pauta de exportação e mais de 50% da importação. Então, bens de consumo é muito pouco, o peso é pequeno, 6%, 10%, bens de capital, combustíveis, mas o grande peso é a indústria de transformação. E então é algo que certamente a gente não tem nenhum sentido interromper isso, porque é ruim para os dois lados. E aí eu acho que num segundo momento eu falo um pouco sobre a nossa reação em termos de ação com setores e tudo mais. Deixar os colegas aí colocarem os dados. Se quiser, eu também continuo, mas a ideia era falar um pouquinho, não é isso, Carlos? Já até passei. Perfeito. Não, tranquilo, obrigado, Denise. Fernando, eu sei que você está debruçado aí sobre a nossa pauta bilateral, né, e acho que talvez para dissociar, acho que o Denise mencionou isso, né, a nossa pauta para a China, que é o nosso maior parceiro, é uma pauta completamente concentrada em três, Commodity. quatro produtos, né, em commodities. E os Estados Unidos oferecem uma pauta um pouco mais diversificada. O que que a gente pode enxergar quando a gente olha para a pauta da relação comercial entre os dois países, Fernando? Bom, o primeiro ponto é esse. A gente tem uma pauta que é diferente da pauta que a gente tem para o resto do mundo, por causa da menor concentração de commodities. Na verdade, por exemplo, dois produtos que são muito importantes para o mundo, mas não para os Estados Unidos. A soja e minério de ferro, por exemplo. Né? Os Estados Unidos, basicamente, com exceção do petróleo e alguns produtos agrícolas, mais claramente produtos agroindustriais, basicamente Café, café né? e carne, né? São as grandes commodities que a gente exporta, né, para eles. Demais, a gente está falando realmente de produtos industrializados. É, o lado, digamos assim, um pouco, pode olhar um lado positivo, é que hoje a nossa pauta de exportação, em relação ao que era há 10, 15 anos atrás, hoje a gente depende muito menos do mercado americano. E também hoje a gente tem uma pauta diferente do que a gente tinha no passado, tá? Infelizmente mais concentrada, mas por outro lado, muitos setores industriais hoje até dependem menos do mercado americano do que já dependeram no passado, tá? Mas isso não é exatamente um alívio, no sentido de que, assim, primeiro, uma coisa que eu falo sempre nas aulas para os alunos, em questão do comércio. Quando você coloca barreira, você está trazendo prejuízo para os dois lados, né?
o prejuízo para o Brasil, o prejuízo para os Estados Unidos. Tá? E o que o presidente americano, o governo americano no momento, basicamente o que eles estão dizendo é a gente está disposto a assumir algumas perdas, tá, em termos comerciais, para atingir outros objetivos, e aí esses objetivos são os mais variados possíveis. E isso é o que deixa mais preocupado, que é a discussão da geoeconomia, quando você utiliza instrumento de política comercial para atingir objetivos comerciais, econômicos, mas também objetivos estratégicos, objetivos políticos, geopolíticos, né? O que torna a equação muito complicada. Só para concluir essa minha primeira análise aqui, é, bom, além da questão do saldo comercial do Brasil ter um déficit com os Estados Unidos, né? Quando você olha a própria pauta, você não vê muito sentido em estabelecer tarifas quando você vê que os produtos que a gente importa para os Estados Unidos são produtos, basicamente, em geral, que eles não produzem, tá? E nunca produziram, ou nunca foram competitivos, então não é aquela questão de você querer substituir por produtos produzidos nos Estados Unidos. E aí daí a gente pode falar do café, a gente pode falar da celulose, a gente pode falar do suco de laranja e das carnes e outros produtos desse tipo, tá? Então, o único produto de fato onde existe uma sensibilidade, ele já estava taxado, que no caso o aço O e o alumínio, aço. já tinha essa taxa colocada e onde havia uma preocupação histórica desde o primeiro governo do Trump, tá? Com exceção desse produto, quando você olha os demais, você não vê nenhum sentido estratégico ou comercial ou econômico que justifique isso, né? Então, o café, você não vai comprar do Brasil, você vai comprar de outros países. O que isso vai mudar na prática, né? A questão das carnes também. Então, no fundo, isso assim só reforça o fato de que, de fato, são barreiras colocadas com objetivos sem uma avaliação de realmente de ganhos e perdas em termos comerciais e tendo em vista outros objetivos que a gente vai falar aqui mais ao longo da conversa. Obrigado, Fernando. Gustavo, você tem uma longa experiência corporativa. Você consegue dar uma visão para a gente do que se passa numa empresa ou numa grande empresa enquanto está todo mundo em compasso de espera para uma possível decisão dessa e depois, quando uma decisão desse nível é tomada, o que está acontecendo nas empresas brasileiras, você acha, nesse momento? Olha, Carlos, eu posso te contar o que aconteceu, né? Eu participei de muitas reuniões e discussões no Brasil e nos Estados Unidos com empresas brasileiras exportadoras. Então, assim, quando se começou a discussão em relação à imposição de tarifas, a primeira coisa que as empresas fizeram foi tentar entender o cenário que viria, né? E a partir daí começar a modular, né? E fazer as contas e entender qual seria o impacto para o mercado como um todo. Quando se começava a ver que, de forma geral, né, as tarifas seriam impostas de maneira uniforme para todos os países. Se, por um lado, você pensa que em competitividade você não vai estar muito pior do que, né, do que seus concorrentes, ao mesmo tempo, as empresas entenderam que quem conseguisse se posicionar em acordos com os Estados Unidos de maneira mais eficiente ia ter vantagem competitiva, o que de fato começou a acontecer. No primeiro momento foi muito curioso, né, que o Brasil ele ficou esquecido nos primeiros meses do governo Trump, né? As tarifas foram impostas principalmente para o Canadá, assim, até a Europa foi atingida antes do Brasil. E era muito interessante que em UK, por exemplo, o Reino Unido, foi um dos primeiros acordos que surgiram em que se estabeleceu uma tarifa média de 10%. Então, e esse número de 10% era um número que parecia que ia ser uma tarifa para produtos brasileiros. Então, o que as empresas fizeram foi, primeiro, tentar entender como esses 10% gerais iam
iam se adequar, mas num segundo momento correram para tentar os acordos diretos nos Estados Unidos. Então tiveram algumas missões para os Estados Unidos, para conversar com o Departamento de Comércio, para conversar com as contrapartes nos Estados Unidos, para tentar se estabelecer acordos diretos, para dentro desses acordos diretos em acordos setoriais, se estabelecer tarifas que se fosse apresentado para o governo americano já um modelo que fizesse sentido. As empresas, as principais exportadoras começaram a entender que o cenário estava mudando quando se começou a perceber que a dinâmica de tarifa estava saindo da discussão técnica. Todos esses pontos que o Fernando e a Denise trouxeram, né, do Brasil ser superavitário, perdão, dos Estados Unidos serem superavitários em relação ao Brasil, a média das taxas aplicadas contra empresas aqui no Brasil para demais exportações, quando a gente viu que estava saindo da dinâmica de uma discussão técnica para entrar numa dinâmica política, né, para entrar na dinâmica política, aí algumas empresas começaram a entender que a gente estava começando a ver o uso da tarifa como uma forma, e aí já antecipando um ponto que a gente vai discutir lá na frente ainda hoje, o uso da tarifa como uma forma de punição, como uma forma mascarada de sancionar a economia de um país. Então é o uso da tarifa não como uma tarifa técnica para fins de comércio, mas como uma forma de pressão política ou punição política. Quando você entende que que isso é o que existe de fundamento por trás da tarifa que está sendo aplicada, as empresas perdem um pouco o controle do que elas podem fazer. Porque as empresas elas têm ação na discussão técnica. Quando se entra numa pauta política, você começa a entender que você depende exclusivamente, não exclusivamente, mas principalmente do setor público, do Itamaraty, né, do MIDIC, conseguir encontrar uma solução política para o que está acontecendo. Mas de forma geral, o que as empresas fizeram foi tentar atuar de maneira direta e técnica nas discussões que estavam acontecendo. Daqui para frente, eu acho que a gente sai um pouco da discussão técnica e as empresas perdem essa capacidade de influência direta para realmente entrar na discussão política de como que politicamente, diplomaticamente, a gente vai reverter esse cenário que não é técnico mais. Esse não é mais um cenário técnico, é claramente um cenário de sanção, né? Não sanção propriamente dita, sanção internacional, mas de uma espécie de pressão política, né, via tarifas. Gustavo, queria pegar esse gancho das sanções e eu que lembrar, né? Gustavo tem uma posição de referência aqui no capítulo brasileiro da Sociedade Internacional de Sanções e Controle de Exportações. Como é que vocês estão enxergando essas sanções? Houve uma sanção ao ministro do Supremo Tribunal Federal, há uma enorme discussão sobre como as empresas podem fazer valer essa sanção, uma ação agora no Partido dos Trabalhadores para que a lei não seja aplicada aqui por uma questão de extraterritorialidade. O que você pode ilustrar ou elucidar para a gente nessa seara? Olha, primeiro que eu começar assim, trazendo um ponto de que é a primeira vez que uma autoridade, que um indivíduo, né, que uma autoridade brasileira foi por um país soberano, e o que é muito grave. Tá? Assim, num primeiro momento, Desculpa, a Gustavo, explosão... você podia repetir, porque falhou um pouquinho a sua voz no início. Deu Perdão. uma paralisada, por favor. Foi a primeira vez que uma autoridade brasileira, na verdade, que um indivíduo brasileiro foi objeto de sanções por parte do governo americano ou de qualquer outro governo. Isso é muito grave, assim, e aqui é muito importante a gente não entrar na discussão do fla-flu político, né, que assim, sou contra Alexandre de Moraes, então que bom sancionado, e ao mesmo tempo sou a favor do governo Lula, então vamos
reagir de forma, enfim, vamos ter uma reação mais forte. O ponto as sanções elas foram criadas como uma ferramenta de antecipação para que se evite conflito armado. Esse é o fundamento teórico. E ao longo dos anos a gente está vendo essa mudança de rumo das sanções sendo usadas também contra indivíduos e empresas que possam eventualmente participar, estarem envolvidas nas questões que as sanções elas querem combater. Assim, a partir do momento, a visão que se tem primeiro é que a sanção contra Alexandre de Moraes ela saiu de qualquer, assim, não existe qualquer fundamento técnico, de novo, para a aplicação dessa sanção. A lei que foi utilizada para sancionar o Alexandre de Moraes é uma lei que foi, assim, eu até recomendo aqui a leitura de um livro que um aluno aqui do curso, Maurício, comentou que é um livro chamado Red Notice, que conta um pouco a história de como a lei foi criada. Eu vou passar aqui no chat os detalhes. É do Bill Balder, o livro. E assim, o que basicamente o governo americano fez foi tentar trazer, tentar comparar as ações do ministro Alexandre de Moraes às praticadas por ditadores, genocidas, etc., para justificar, enfim, uma pauta política. O que se fala nas associações internacionais de sanções é que, na verdade, toda essa discussão de defesa do ex-presidente Bolsonaro e etc., é tudo uma grande cortina de fumaça, né, que o governo americano, na verdade, ele está pagando uma dívida de campanha, uma promessa de campanha para as big techs, né, que, na verdade, o que tem por trás são as discussões de big tech, mas não existe dúvida nenhuma de que de que o acirramento da relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos que levou a essa sanção, ele passa também por as pautas de moeda comum do BRICS, pelas falas que a gente ouviu ao longo dos últimos meses em relação ao presidente americano, à política americana, aqui por parte do governo brasileiro. Então, assim, o que se vê, o que se entende, é que essa sanção contra o Alexandre de Moraes, na verdade, ela não tem absolutamente nenhuma relação com a pauta que o presidente Trump ele trouxe de defesa do ex-presidente Bolsonaro, etc. Que realmente é uma promessa de campanha que hoje está totalmente alinhada à política externa e à forma como o Trump vê o que a gente tem e a nossa principal atividade é de como desculpa aqui um problema. A nossa principal dificuldade agora é entender como que a gente como se reage a isso. Entendeu? Por quê? O que acontece é quando o Brasil começar a reagir aos Estados Unidos, dependendo da forma como o Brasil reagir aos Estados Unidos, o próximo passo é a aplicação de sanção contra empresas brasileiras. Né? No momento em que tanto o presidente Trump quanto autoridades do Congresso americano estão reclamando muito do Brasil continuar atuando e comprando produtos russos, e a questão toda é a discussão de como que daqui para frente, o que pode acontecer com a economia brasileira caso as empresas brasileiras passem também a sofrer esse tipo de sanção. E a dificuldade é que o Brasil, a partir do momento em que se sanciona, que se abre a porta da sanção contra uma autoridade brasileira, a gente abre a porta, abre um portal que nunca foi aberto antes, né? E a gente pode começar a ver essas sanções chegarem. Então, assim, de forma bem objetiva, o que a gente tem para fazer daqui para frente é contar com moderação, é entender que
que quando a gente fala de defesa da soberania brasileira, a gente está falando da defesa da economia brasileira. Né? O que a gente vai fazer daqui para frente para garantir que as empresas brasileiras não vão ser punidas e não vão sofrer nenhum tipo de sanção por parte do governo americano. É por aí. Obrigado, Gustavo. Fernando, e aqui lembrar que o Fernando não só é nosso professor, mas também está lá no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. Fernando, o governo agora tem um leque de opções, né? Talvez algumas não desejáveis, assim como o Gustavo já falou. Eu também sou um defensor de que o governo não deveria retaliar, ao menos retaliar comercialmente, né, os produtos americanos. É, mas considerando as opções, que tipo de, e aí eu li hoje também que o Haddad disse que o Brasil não vai retaliar, o que de certa forma é um alívio para a indústria brasileira, né, e para a economia brasileira em geral. É, que respostas que o governo pode ter do ponto de vista técnico, do ponto de vista comercial, que efeitos que essas respostas poderiam trazer? Como é que você está enxergando daí? Bom, o primeiro ponto é fixar bem essa ideia de que a retaliação é sempre último recurso. O ponto é que você não pode nunca descartar totalmente a hipótese da retaliação, porque, em termos estratégicos de teoria dos jogos, os países têm sempre que ter essa carta na manga como uma ameaça para ser utilizada, né? Então, você não pode tirar isso da mesa, mas, na prática, para o Brasil, a retaliação não é uma opção viável, até porque o impacto que isso poderia ter, de fato, na economia americana, em geral, seria muito pequeno, né? E provavelmente não faria uma diferença significativa a ponto de mudar a posição do governo americano. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque quando você olha o que foi colocado, os produtos que foram receber os tarifas, depois aqueles que foram retirados por conta do trabalho, certamente, de lobbies e de importadores americanos, né? O caso da Embraer é típico, né? As empresas lá vão falar, olha, eu não posso ficar sem as peças da Embraer, eu não posso, isso vai ser um baita prejuízo, etc. Então, a gente tira. E você basicamente acabou mantendo tarifas em produtos onde existe um potencial, onde foi identificado mais claramente o potencial de fornecedores alternativos, como é o caso do café, né? Como é o caso das carnes, enfim, de alguns produtos onde você pode, talvez, mais facilmente encontrar. Então, quando você olha esse quadro e esse perfil da pauta, é muito difícil você imaginar, bom, o que o Brasil pode colocar na mesa hoje. E isso eu falo no curto prazo, tá? Até semana que vem, por exemplo, o que você consegue colocar na mesa? Eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada que seja capaz de mudar a, a, a percepção do governo norte-americano em relação ao Brasil, o que pudesse, de alguma forma, sensibilizá-lo, né? Teria que ser uma oferta muito significativa e que fizesse muita diferença. Por exemplo, tem dois pontos que são chave. Um é a discussão das terras raras, né? O interesse americano nisso. Tá? Só que o Brasil tem um código de mineração, o Brasil tem toda uma legislação para exploração mineral, etc., que você não pode simplesmente passar por cima dela e dar preferência para os Estados Unidos. Então, é algo que você não pode fazer, ou pelo menos não tão facilmente ou tão rapidamente, qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos. É algo que levaria muito tempo. E o outro é a questão das big techs, mas aí o Brasil também não vai abrir mão da regulação que tem feito em relação às redes, tá? Porque isso é uma posição bem estabelecida no executivo, com certeza no judiciário, por conta da atuação que tem acontecido, tá? Então não tem muito espaço para isso. E comercialmente, aí sim, se você olha em termos de produtos, tá, o que você vai oferecer que seja suficientemente forte para sensibilizar o governo americano? No curto prazo, eu realmente não consigo ver nada nesse sentido. Então, o que eu olho é um quadro de impasse prolongado. A pressão que resta continua sendo por parte dos importadores americanos, tá? E, eventualmente,
Por conta disso, talvez o governo americano possa dar mais um prazo para o governo brasileiro, abrir um pouco mais, mas, fora isso, para que o governo americano possa voltar atrás, de fato, a prática do Trump tem sido sempre assim: ele vai, coloca as medidas, né, coloca a pressão, e depois ele volta atrás, dizendo que ele conseguiu um grande deal, ele conseguiu um negócio, o melhor negócio de todos os tempos. Negócio da China. Isso, o melhor acordo. O Japão no melhor de todos os tempos, no dia seguinte era da União Europeia, enfim. Mas ele tem que receber algo muito significativo, ou pelo menos que ele possa anunciar como significativo, para justificar o recuo. O que o Brasil pode oferecer? A União Europeia pode oferecer um pacote de 600 bilhões de investimentos nos Estados Unidos. O Brasil pode? Não tem a menor condição. O que vai oferecer? O Brasil vai eliminar todas as tarifas. A Denise já falou, na prática, a tarifa que a gente aplica nos Estados Unidos, com pouquíssimas exceções, etanol e alguns produtos específicos, elas já são muito baixas ou zero. Tem muito produto que entra com ex-tarifário, né? Então não paga tarifa. Então você não tem muito que oferecer também por esse lado. Então, na prática, infelizmente, eu vejo hoje um quadro de um impasse que vai se arrastar, e sem uma solução simples à vista. Tá? E aí eu acho que esse é o grande problema. Onde que você consegue oferecer um deal para o governo americano que seja suficientemente forte, ou significativo, para que eles recuem, mas ainda assim decretem que ganharam essa guerra. Eu acho que esse é o grande ponto. Obrigado, Fernando. E, pessoal, eu vou dar a palavra à Denise para uma segunda intervenção e depois a gente vai para as perguntas de vocês. E aí eu vou pedir a vocês que usem, por favor, no Zoom, tem um Q&A ali, um Q&A, que fica mais fácil para a gente coordenar as perguntas e depois a gente vai diretamente para as perguntas de vocês. Denise, você falou que tinha alguns dados para a gente, setores mais dependentes. Você quer partilhar Sim, esses eu conhecimentos queria com a gente, fazer por também, favor? eu queria fazer também alguns comentários ao que os colegas colocaram. Sobre essa Claro. questão da retaliação, certamente a posição também da CNI é de negociar, né? E óbvio que quem negocia é o governo, então um trabalho todo junto ao governo aqui, de dar os elementos, de dados, informações, que a gente entende também que há uma desinformação muito grande lá, né? A respeito, quer dizer, os dados que são colocados são inacreditavelmente falseados, né? São dados assim muito vagos, né? Então, é munir mesmo, né? A gente tem feito um trabalho, certamente, como o Gustavo colocou, com os nossos contrapartes lá, a AmCham, a US Chamber of Commerce, né? Eles soltaram algumas notas, exatamente chamando atenção, né, enfim, para esse trabalho, para essa corrente de comércio complementar, para esse trabalho que tem que ser feito de integração nas cadeias, né? Quer dizer, todo esse peso que tem na relação, que é muito positivo. A retaliação para a gente, se a gente retaliar em tarifa, a gente perde. Se a nossa importação também é de insumos, né? Tem essa relação de dependência, ninguém ganha, é um jogo de perde-perde, não é um jogo de ganhar nunca, né? Então, a gente tem feito esse trabalho, como eu comentei, de quantificar, né? Quantificar, inclusive, os impactos para a indústria. Saíram vários dados, há um dado que mostra que o impacto para o Brasil, isso sem essa segunda leva, né, de ontem, né, do que foi retirado, mas o impacto seria muito grande no PIB, de mais de 19 bilhões, 52 bi nas exportações, 33 bi nas importações, perda de empregos, então o impacto na economia seria realmente muito grande. Outra coisa que a CNI fez foi olhar impactos regionais, olhar os estados, né? A gente tem, obviamente, o estado de São Paulo, que é o que é mais afetado, enfim, com os setores e a queda no PIB, e o segundo é o Rio Grande do Sul, depois Paraná, Santa Catarina, os estados do Sul, que são muito exportadores enfim,
de café, de móveis, né? Enfim, setores que são importantes lá nessa relação com os Estados Unidos. Então, há uma sensibilidade muito grande da indústria, então esse trabalho de quantificar, monitorar as medidas, isso quinzenalmente a CNI solta um informe com esses dados, né? Tá, isso está. Eu posso colocar o link também depois aqui no chat para vocês olharem todo esse trabalho. Então, um trabalho grande com as associações setoriais, exatamente as maiores exportadoras para lá, a Biquim muito ativa, a Aços, né, que a gente já conseguiu fechar, têxteis, a BIT, então um trabalho muito, muito forte, com reuniões, rodadas de reuniões semanalmente, diariamente, enfim, com os setores. Obviamente, a CNI ela não tem uma posição setorial, né? Ela reúne, ela faz essa calibragem, né, da posição aí, nacional. E sim, fortalecer a via de negociação, não usar a lei de reciprocidade. E um ponto que a gente até falou que ia comentar, depois eu falei que eu não tinha dados, mas uma coisa mais geral que eu acho importante apontar, Cafred, é a questão de dificuldade de encontrar assim, mercados alternativos. A CNI tem sempre uma pauta de acordos, né? Defender acordos comerciais, como o recente com Singapura, o acordo, obviamente, né? Mercosul-União Europeia. Então, são acordos que abrem mercados, mas como o Fernando falou, nada é curto prazo, né? Esquece, curto prazo nada. Inclusive, para algumas exportações, brasileiras, o peso é enorme. Tem empresas que 70% do faturamento vem de exportações para os Estados Unidos. O peso do café, o peso da aviação, né, que foi excluído, basicamente foi a aviação que foi excluído do anúncio de antes de ontem. Mas para muitas exportações é muito difícil você encontrar um caminho, porque ou já é intraempresa, né, no mesma empresa, ou é um peso enorme, ou produções customizadas. A gente tem o caso aqui da Tupi, que é uma grande exportadora para os Estados Unidos, né, que ela atende coisas específicas, são contratos onde você está ali colocando as especificidades que você quer daquele bloco de motor, né? Então, como é que você substitui isso? Impossível você repassar isso para outro lugar. Setores como pescado, como carnes, né? A JBS já colocou, enfim, outros grandes exportadores para lá. Impossível você também redirecionar mercado sem afetar tudo, afetar o preço, porque você não tem nos seus clientes lá fora aumentar o espaço de armazenamento. São grandes, né? Grandes vendas, né? Em volume. Então, é muito complicado você realmente achar mercados para uma série de setores, e daí a dificuldade de pressão. Químicos também, tem falado isso muito com a gente. Bom, então o trabalho é realmente, como o Fernando falou, são as empresas importadoras que estão lá, trabalhar muito junto aos setores para que eles possam influenciar o governo e fazer esse trabalho, que é de formiguinha, né? Não é um trabalho é um trabalho cansativo e que tem que ter paciência, né? E a última coisa que a CNI fez foi levantar, junto com os setores, e isso já tem saído, inclusive, em alguns estados, o que a gente chama de medidas de contingenciamento. Isso tem sido muito anunciado, né? Pelos setores, pelos governos estaduais, que são medidas que vão atenuar os impactos, enfim, das tarifas, né? E essas medidas de ampliação de mercado são mais difíceis, mas também está se estudando isso. Então, a gente viu que alguns governos já anunciaram, São Paulo anunciou, Rio Grande do Sul, 4 estados, Paraná e Minas Gerais, já anunciaram algumas medidas de contingenciamento. São Paulo, por exemplo, liberou 1,5 bilhão, 1,5 milhões de reais, né, para ICMS, créditos de ICMS, empréstimos subsidiados também, mais ou menos 400 milhões. Então, a gente tem aí, trabalhando com o governo, uma série de medidas que poderiam um pouco ajudar, principalmente esses setores que continuaram impactados pelas medidas. Então, é isso. Eu posso depois colocar no grupo, Carlos, alguns slides aqui que falam um pouquinho desse impacto e dos números, tá bom? Maravilha, obrigado, Denise. E todo o material que vocês tiverem, inclusive o livro que o Gustavo mencionou, a gente depois, quando fizer o release
Tá, do vídeo, a gente pode incluir isso tá no bom. Eu release. passo para você, então. Obrigado. A gente vai tentar agora, então, dar conta das perguntas que estão sendo feitas. Vou pedir a todo mundo que a gente tente responder de maneira mais concisa possível. E agora a gente está no meio caos organizado, então quem quiser responder, é, levanta a mão e segue. Eu vou tentar fazer alguns comentários também. O Arthur está perguntando aqui sobre se pode se considerar, com o retorno do diálogo entre a diplomacia brasileira e a diplomacia dos Estados Unidos, se pode considerar o fim de uma tendência de ideologização das relações comerciais e se houve um papel do empresariado estadunidense para o recuo. Tá, vou passar a palavra para os meus colegas, mas a minha resposta, Arthur, seria que a gente não encontra muito ideologização. A gente teve governos bastante distintos, né, em Bolsonaro e agora em Lula, e mesmo antes de Bolsonaro. Mas do ponto de vista de tarifas, nós não fomos beneficiados por, é claro, tirando esse momento dramático, a gente não foi beneficiado com nenhuma concessão comercial durante o governo Bolsonaro. Se os meus colegas discordarem, por favor, fiquem à vontade. É, e a questão da Copa do Mundo, enfim, eu não sei, a gente tem que esperar um pouquinho para ver se isso vai para frente, não vai para frente. Acho que vai doer muito mais no nosso coração do que na nossa indústria se os brasileiros tiverem dificuldade em ir à Copa do Mundo. Não sei se o Gustavo, o Fernando ou o Denise querem tocar nesse assunto. Acho que o único ponto que eu traria é que essa questão da idealização, da ideoli- ideologização das relações comerciais, assim, se tem um país que já ensinou para a gente, né, que a ser pragmático nessas discussões é a China, que eu sei que não tá em discussão aqui, mas assim, mas de forma geral, os Estados Unidos sempre foram muito pragmáticos também né, com discussão de tarifas com o governo de direita, com o governo de esquerda. O Brasil sempre teve uma relação comercial excelente com os Estados Unidos durante o primeiro governo Lula, e ele fala muito disso. Mas eu acho que a gente está agora diante de um cenário novo. Assim, é a primeira vez que a gente vê os Estados Unidos usarem as tarifas da forma como estão sendo usadas, né, para fins de mudar a dinâmica geopolítica, e as tarifas estão sendo aplicadas para a Europa, para o Canadá, e para a China igualmente, assim, sabe? Então, eu não acho que aqui é uma questão de, pelo menos com o que está acontecendo agora com os Estados Unidos, é uma questão de ideologização, mas assim, é muito difícil compreender o que tem por trás dos interesses dos Estados Unidos. Aí, só um comentário rápido: a primeira tarifa que foi aplicada, que foi contra o Canadá, os Estados Unidos importam 70% do níquel utilizado nos Estados Unidos é importado do Canadá. A primeira tarifa é uma tarifa sobre o níquel importado do Canadá, e é isso, a tarifa foi aplicada, e é um governo, assim, chamar o Canadá de um governo comunista é quase uma piada, né? Mas assim, é um governo com viés de esquerda para fins de América do Norte, mas enfim, mas e aí? Sabe, eu só teria desse cuidado de achar que o que está acontecendo agora com o Brasil é uma questão de ideologia política, porque não é. Né? E o que não, não é um país comunista, né? Na verdade. Foi o primeiro que sofreu, foi o primeiro que fez o acordo. Então, isso. Eu acho que a gente está diante de um cenário muito novo, de que ninguém estava preparado para esse tipo de tarifa e esse tipo de ação dos Estados Unidos. Então, eu só tiraria essa Mas, nossa Gustavo, tentativa de resposta muito fácil, diga. eu tenho um ponto aqui que eu também nunca vi os Estados Unidos usarem um argumento como o Brasil não ser um país democrático, né? Com Isso, com certeza. instituições como Bolsonaro perseguido. Eu nunca vi isso usar uma tarifa, né?
uma penalidade comercial para um cenário que é político, nem em países que os direitos humanos são uma tragédia, né? Então, assim, todo o argumento dele no governo Bolsonaro I, que foi contra a China, guerra comercial, e a gente tinha preocupação com desvio, né, de comércio, era entendível, né, do ponto de vista do ranço que os Estados Unidos têm em relação à China, que infelizmente não é nem só do governo Bolsonaro, né? Qualquer governo hoje lá tem assim, né, o anti-China muito forte, né? Mas assim, ouvir esse argumento para mim foi uma das coisas, eu que estudo comércio, né, há tantos anos, para mim foi uma das coisas mais estapafúrdias que eu já ouvi, né? Eu concordo contigo, Denise, e eu concordo integralmente contigo. E, assim, e é por isso que eu acho que esse fundamento, né, que surgiu para a imposição da tarifa, né, de ação contra o ex-presidente Bolsonaro, etc., isso é uma grande cortina de fumaça. É a tentativa de se encontrar um fundamento que sirva para fins de política interna. Assim, como que ele justifica isso? Ele tem que criar, assim, até porque, assim, Mas o Brasil foi o que sofreu mais, uma tarifa de 50, e a então, gente não faz nem exatamente. cosquinha lá, né? Perto de Eu China, acho, Canadá, União Europeia. Então, assim, eu acho é tão que isso surreal. veio, eu acho que isso veio a reboque da reunião dos BRICS, em que o Lula insistiu muito na agenda da moeda comum. Isso é a minha impressão, que ele insistiu muito nesse tema. E ele foi, inclusive, né, Foi acho que o irritante, chanceler né? russo, e acho que até o chanceler russo falou, não, 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 a pauta de moeda comum não foi sequer discutida. Então, eu acho que podem ter esses elementos também. E aí a história do Bolsonaro surge aí como essa grande cortina externa, cortina interna, de fumaça interna, mas você tem razão, Denise, é muito difícil entender, mas é por isso que é muito difícil entender o que está acontecendo, mas é por isso que eu acho Mas que a gente tem que ter, nesse momento, esse cuidado assim, de como reagir, né? De não ser, que não seja de forma verborrágica. A gente precisa agora do Itamaraty fazendo o trabalho dele. Deixa eu acrescentar uma observação. Assim, a gente está entrando num momento em que a economia política da política comercial, né, está mudando muito no mundo inteiro. Tá? E no caso dos Estados Unidos, né, não é apenas uma mudança, mas é basicamente uma ruptura. Uma ruptura no sentido de que, bom, nós não, a nossa política pragmática, porque a economia política sempre foi dominada pelos lobbies domésticos, que determinam onde você vai ter mais proteção ou não, que faz pressão por abertura ou por maior proteção, a depender dos interesses comerciais. E agora a política é o seguinte, não, nós vamos usar a política comercial como instrumento geopolítico, ponto. Tá? E aí, como a geopolítica inclui, pode incluir quase tudo, né? Desde batalhas ideológicas propriamente ditas, como interesses específicos em determinados países, né? Então, não precisa ser um país comunista para que você tenha algum tipo de atrito, algum tipo de conflito, né? E aí eu acho que é o caso do Brasil, por exemplo, não é exatamente ser país comunista, etc., mas é porque existe alguns desentendimentos de base. E a grande transformação que eu vejo é isso. Agora você tem uma economia política que é comandada por fatores que são completamente alheios a que a gente se acostumou a ver, pelo menos em todo o período pós-guerra. Né? Então, assim, e no caso americano é o caso mais extremo, porque o Trump tem uma visão, e aí eu coloco aqui claramente, uma completa falta de base empírica, teórica, comercial. e assim, nenhum economista americano, mesmo aqui no governo, conseguem dar uma justificativa. Aquele texto famoso lá do Stephen Miller, que se tornou referência e tal, mas quando você lê o texto dele, você fala, não, peraí, o que eles estão fazendo não é o que ele falou aqui. O que ele falou aqui é uma abordagem super gradual, né, e cuidadosa, onde você vai exercendo pressão de uma forma gradual
e meio localizado, não é nada disso que está sendo feito, né? É como você pegar aquilo ali e multiplicar por 1.000, né? Porque ele fala exatamente que uma estratégia daquele jeito, feito de uma forma ampla, poderia sair, seria um erro, e é exatamente o que está sendo feito. Tá? Então, não tem base, é muito difícil você conseguir discutir ou entender uma economia política quando você pergunta, mas qual é a base teórica ou a base empírica que está por trás dessa discussão? Não tem. Tá? Então, se você a discussão sobre os prejuízos que uma tarifa traz para o país, por exemplo, tá? Não, isso não é levado em conta. Ainda que haja um entendimento de que há prejuízo, tá? Mas assim, não, mas eu não estou preocupado em contabilizar, isso aqui depois a gente acerta, uma coisa assim. Não, o prejuízo depois a gente compensa, depois a gente dá um jeito, né? O que eu quero é realmente usar esse instrumento. E por algum motivo que eu não sei, teria que talvez revisitar a história do Trump desde os anos 80, quando ele criticava o Reagan, e o Reagan tinha que botar tarifa, ele já falava isso lá atrás, ele defendia essa ideia. Ele acha que tarifa é um instrumento espetacular para você atingir, para você exercer pressão sobre qualquer outro país. É como se fosse assim, ó, nós somos o país mais poderoso do mundo, a maior economia, fazemos comércio com todo mundo, o maior mercado. Então, se a gente tem algum elemento que possa estabelecer algum tipo de restrição de acesso ao nosso mercado, a gente tem que usar esse instrumento da maneira mais ampla possível, porque é isso que vai. Esse é o maior ativo que a gente tem, o maior poder que a gente tem, né? Talvez até maior do que o poder bélico. Então, a gente vai ter que realmente entrar numa uma outra linha de pensamento para conseguir entender esse processo. E é o que está acontecendo agora. Por fim, é, eu tive um evento recentemente, a discussão era: vamos ter 4 anos disso? Eu diria sim, exceto se houver problemas do governo no Congresso americano e o Congresso, provavelmente o presidente precisa disso, resolver alguma hora dar um basta e dizer: não, chega, isso já fez demais, agora daqui para frente a gente vai tomar o controle desse processo e as coisas vão ser feitas com um pouco mais de cuidado, a gente vai discutir mais, etc. Né? Enquanto o Congresso não fizer isso, ele vai continuar usando. Né? E cada vez que ele faz um deal, né? É engraçado que o pessoal fala assim, ele fez um acordo. Não, ele não fez um acordo. Ele fez É, um monte de gasto. O acordo em si é algo muito mais complexo que nem ele tem ideia do que é, né? Do tudo que vai constar ali. Ele basicamente fez um acerto ali geral. Enquanto ele estiver conseguindo esses deals, ele vai ter incentivo para continuar trabalhando dessa forma. obrigado, Fernando. Tem uma pergunta do José Eduardo Esteves, lá da Globo News. Quando houver uma troca de liderança dos Estados Unidos, quanto dessas políticas podem ser desfeitas? E se é possível se, no caso de uma anulação total das medidas, que significaria para o comércio mundial no futuro se não houver confiança a longo prazo? Eu vou dar uma palhinha super rápida e, por favor, vocês, depois quem quiser, levanta a mão aí. É, historicamente, exceção feita aí logo depois de Smoot-Hawley, é, já lá na década de 30. Então, a competência, acho que o Fernando mencionou isso agora, a competência para estabelecer tarifas nos Estados Unidos não é do presidente, é do Congresso. Trump está fazendo isso através de ordens executivas. Há uma enorme discussão se isso seria legal, inclusive. Mas daí também tocando em outro ponto que foi discutido, que é a economia política, os democratas e a oposição nos Estados Unidos nesse momento simplesmente não estão tendo nenhuma efetividade no combate a quaisquer políticas que Trump está introduzindo. Tá? Então, se pode ser desfeita? Sim, pode ser desfeita pelo mesmo instrumento, porque se foram colocadas por ordem executiva, eles podem ser desfeitos por ordem executiva. Em relação à confiança, eu acho que
talvez uma discussão. A gente fala muito sobre tarifas e não fala tanto sobre confiança. O maior dano, eu acho, ao governo americano em longo prazo é a destruição da confiança, né? E a destruição de um sistema multilateral que foi construído com liderança americana desde 1945 e afins, né? É, a OMC, hoje faz-se o que na OMC? Então, a não ser que os demais países façam algum tipo de coalizão, mas eu acho isso altamente improvável porque a União Europeia acabou assinando lá algum, como o Fernando falou, memorando, acordo, entendimento, seja lá o que for. Quer dizer, então a União Europeia, que poderia ser um vetor, né, vamos dizer, dessa coalizão, coalition of the willing, né, a coalizão dos interessados, Os bons. é, não está a fim de fazer isso, né? Então, acho que o principal dano aí é a confiança, né? Quem é que vai fazer investimento agora de bilhões em um lugar ou em outro, em qualquer assunto que envolva o mercado americano com esse nível de instabilidade? Então, acho que há uma discussão nesse sentido, mas meus colegas, por favor. Está Senão a perfeito, gente passa para a Cafred. Pode, próxima. pode. Então, deixa eu Concordo. acrescentar um comentário. Por favor. Quando eu falei da questão da falta de fundamentação teórica e empírica para o processo, assim, a coisa é tão complicada porque o Trump, ao mesmo tempo, por exemplo, quando ele fala da moeda, ele fala que o dólar é a moeda mais forte, tem que continuar sendo e tem que continuar sendo a moeda dominante. Mas, por outro lado, ele reclama que o dólar está muito valorizado, então ele tem que se desvalorizar. Aí você pensa, não, mas ele quer que a moeda dele continue sendo a moeda mais forte, mas ele quer que ela perca valor. Tá? E, ao mesmo tempo, ele bota tarifa. E nos modelos macro, em geral, quando você bota uma tarifa generalizada, a tendência é que a moeda valorize, né? Meio como uma compensação para a tarifa. Né? Então, você olha e fala assim, Que qual o ele modelo, digamos, qual o economista que está por trás ali organizando esse modelo? Não tem, porque assim é como se fosse assim um monte de objetivos que são contraditórios entre si. Ele fala em tarifa para aumentar a arrecadação, mas aí passa aquele famoso BBB dele lá que aumenta o déficit público. Então, na verdade, bom, ele está querendo aumentar a arrecadação ou ele não está nem aí, está aumentando o déficit público e não está preocupado com isso. Então, assim, o raciocínio, em geral, não fecha. Tá? Qual é o grande problema? Como é que você consegue negociar de uma maneira minimamente racional e realmente botando na balança ganhos e perdas de cada lado e tal, para conseguir chegar a um acordo, quando você olha para o outro lado e fala assim, pô, o outro lado está tomando medidas que aparentemente são contraditórias entre si, os objetivos são confusos, você não sabe se é comercial, se é político, se é geopolítico, se aí ele coloca a OTAN no meio da discussão do acordo que ele faz com a União Europeia, ele bota os investimentos em defesa como parte do. Enfim, é, é um negócio de uma tamanha complexidade que assim, não tem OMC, não tem nenhum tipo de estrutura ou de grande acordo que possa colocar ordem nisso. Né? Aqui um comentário aqui rápido, Carlos. Quando ele bota a OTAN no meio, isso explica por que a Europa assinou tão rápido, né? Porque a Europa faz, e na última reunião da OTAN, os países europeus fizeram essa autocrítica, né? De que eles dependem dos Estados Unidos para defender militarmente a Europa, então essa autocrítica deles existe, e isso explica, né, por que eles assinaram tão rápido. Acho que esse é um ponto. E aí, de novo, né, todas essas pautas se misturando, mas em relação à questão do Trump querer que o dólar continue sendo a moeda de referência para o comércio internacional, essa resposta, assim, quando a gente olha sob a perspectiva de sanções, é muito simples, porque é a forma como os Estados Unidos conseguem hoje
ter o controle e a jurisdição sobre todo e qualquer negócio que acontece no mundo, né? A moeda de referência do SWIFT, a moeda de troca do SWIFT é o dólar. É o dólar que está por trás. Então você tem jurisdição americana em todo e qualquer negócio em que haja transferência internacional de moeda. E é por isso que os Estados Unidos têm essa resistência tão grande à discussão da moeda comum do BRICS, que seria realmente uma forma de se criar, de realmente existir esse descolamento, né, das economias oriental e ocidental, que era o que existia, né, o que a gente ter esses dois blocos como existia antes logo após a Segunda Guerra Mundial, e é o que ele está querendo, e é o que ele está querendo evitar que aconteça, não por razões poéticas, mas para poder os Estados Unidos continuarem a ter esse controle, essa hegemonia do comércio internacional. Então, é isso, e aí, de novo, é por isso que a gente vê de novo a tarifa aparecendo como uma forma de pressão. E essa sanção específica contra o Alexandre de Moraes, que eu acho que também não tem nenhum fundamento técnico, né, não existe qualquer fundamento técnico, aparecendo junto com a tarifa e a sanção junto para mostrar, olha, essas são as ferramentas que existem para pressionar vocês não quererem seguir, não querer seguir esse caminho. Então eu acho que são iniciativas que elas estão conectadas, apesar de não terem fundamento comum, elas estão conectadas, e estão conectadas para mostrar a forma como os Estados Unidos têm de pressionar hoje o Brasil Entrar a na dele. desistir, a entrar na deles e desistir dessas pautas. Mas tem uma pergunta aqui, né, sobre a questão da, da, da decisão judicial, né, que eu perdi aqui não estou conseguindo baixar aqui, que a pergunta, mas que se falava a Alteração pergunta do processo jurídico interno. exatamente, a alteração do processo jurídico interno. Eu acho que o objetivo da sanção foi assim, de novo, justamente esse, sabe, que não tem nenhuma relação com quando falo de processo jurídico interno, eu estou falando dos processos contra as Big Techs no Brasil. Eu acho que não tem nenhuma relação com o Bolsonaro. Nenhuma, na minha visão. Isso é uma visão individual e de alguns colegas que eu converso lá nos Estados Unidos. Mas que tem a ver, sim, com um pagamento de um favor do apoio que as Big Techs deram ao governo americano. É isso. Ele está... não, pagamento de um favor talvez seja um termo muito duro, mas o Trump atendendo os interesses das empresas que atenderam os interesses dele durante a campanha. Então, a resposta é sim. Eu acho que eu acho que é sim uma tentativa de intervenção, mas nesse processo. Eu não acho que ele se preocupe tanto assim com o que acontece com o destino do Bolsonaro aqui no Brasil. Mas ia ser muito difícil justificar para o público interno que ele está fazendo isso para atender o interesse das Big Techs. Então, talvez seja mais fácil defender, sob o ponto de vista da defesa do homem da direita do Brasil, né, contra essa pauta Rússia-China que está tomando a América Latina. Acho que é mais fácil ele dar essa explicação dentro de casa. Tem mais apelo, beleza, né? Pessoal, prometo que a gente termina em 5 minutos. A gente tem 2 perguntas para responder em 5 minutos. Uma do Gustavo Lopes, da Regia Capital, e outra da Mariana. A Mariana está perguntando em relação aos produtos alimentícios que não estavam entre a lista de produtos salvos da tarifa e que consequências que isso pode trazer para o mercado interno, né? Um excedente de oferta. Alguém quer comentar possíveis consequências? Fernando quer ir aí na linha do preço mais baixo, que o Haddad comentou, inclusive? Não, sim, muita provavelmente. Crítica até, né? Isso pode ser isso pode ser um efeito imediato. Realmente, você pode ter um barateamento do produto, você vai ter um excesso de oferta. Como a gente já falou, o redirecionamento não é um processo tão trivial de ser feito. Então, de fato, você pode ter um efeito mais a curto prazo, né? Não creio que seja uma coisa tão sustentada, porque a tendência dos produtores é buscar outros mercados e exportar para outro lugar, e é viável. O café, pelo menos no caso do café e das carnes, a gente consegue fazer isso
cafezinho. depois de algum tempo, né? Mas muito provavelmente a gente terá um efeito de queda de preço no curto prazo. O Gustavo está perguntando que impactos que as tarifas impostas por Trump podem ter nas negociações do acordo comercial Brasil-União Europeia. É um acordo que quase não teve nenhum problema, né, nessas últimas 2 décadas, né, para concluir. Então agora mais isso. Como é que vocês enxergam o impacto nessa possível conclusão aí do acordo? Eu acho que impacta negativamente, tá? Sendo assim, super objetivo e super rápido. Acho que impacta negativamente, os europeus vão ver o Brasil em posição de negociação um pouco mais dificultada, né? O Brasil já tem agora boa parte do mercado americano fechado, então podem ser um pouquinho mais, ainda mais intransigentes, eu diria, na discussão. Não sei como é que os colegas enxergam. Então, eu concordo com você. Eu acho que, diante disso, até pelo fato da União Europeia ter feito esse acordo, esse deal com ele, no caso do Mercosul, é, é, na melhor das hipóteses, a União Europeia ia preferir não avançar em nada nesse momento, diante de toda essa incerteza que está envolvida no cenário, tá? Então, usaria um pouco esse problema com os Estados Unidos para dizer que agora que não dá mesmo para a gente fechar nada, porque tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? E num cenário negativo, poderia exercer uma pressão negativa sobre o Brasil, né? E sobre o Mercosul, para aceitar alguns termos que o Mercosul não está aceitando. Mas eu acho que o Mercosul e o Brasil não aceitariam esses novos termos, e talvez também tivesse a mesma posição. Num cenário de incerteza como esse, né, onde a gente não sabe para onde o comércio está indo, tá, e onde os acordos estão sendo feitos país a país, então você não sabe quais regras que vão vigir no final da história, né, isso não ajuda em nada, pelo menos, a resolver as pendências que nós temos ainda em termos de negociação do acordo. Então, é mais provável que você tenha mais um período aí de congelamento, né, das negociações, sem qualquer avanço. Eu concordo com o Fernando na linha aí do empurrar com a barriga mais um pouco. É um momento, né, deles, né? Mas eu acho que principalmente pelo período que a gente está vivendo mesmo, que é incerteza total, né? Ainda não acabou o jogo e pode ter mais 3 anos de jogo rolando, né? E um maremoto atrás do outro, esse vai e vem, é muito ruim, né, para o mundo inteiro. Então, nada ajuda, né, o cenário de realmente fazer acordo, né? É uma pauta que fica adiada um pouco, sim, ou pelo menos paralisada, né? E aí, só um comentário adicional, concordando com tudo que já foi dito. Há 6 meses atrás, as empresas ficaram muito animadas com um acordo associado às tarifas do Trump que estavam aparecendo, né? Porque o acordo seria a grande saída da União Europeia, né, olhando para o sul global, né, de qual seria a alternativa da União Europeia para a cadeia de suprimentos e etc. E aí foi o grande susto, né, quando a União Europeia fecha o acordo rápido com o Trump, e eu acho que com o fortalecimento da agenda BRICS no sul global, a União Europeia tem entendido que a proximidade com a Rússia talvez atrapalhe. O BRICS, com a proximidade com a Rússia, ela teria uma agenda negativa também. Então, acho que isso teve um impacto negativo nesse momento. A aproximação demais com a Rússia para fins, naturalmente, das discussões com a União Europeia. Eu acho que, no final das contas, o que está acontecendo é o que a gente já ouviu no MRE algumas vezes, que é a China como a grande caderneta de poupança, né, eu ouvi esse termo, né, a China como vai ser o grande
salvamento, vai ser o nosso colete salva-vidas no comércio internacional agora, que vai ser o único canal que vai continuar aberto sem qualquer tipo de restrição. Né? A questão é que lá também nem sempre dá certo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado se for esse o caminho. Mas A é isso. última, desculpa, Gustavo. A última provocação que eu tenho a vocês em 20 segundos ou menos, o que acontece nas próximas semanas na relação comercial Brasil e Estados Unidos? Eu não sou nunca a primeira a responder isso. Não, eu acho que a tendência é alguns setores ainda saírem lá do jogo, né? Mas bola de cristal mesmo. Eu acho que ele jogou muita pressão nos 50% para chegar no acordo que ele quer, e a questão é a gente só saber o que é que ele quer. Acho que isso é o que não apareceu ainda. Acho que nas próximas semanas talvez ficar um pouco mais claro o que tem por trás dessa movimentação toda. Ele falou agora de mineral crítico, né? Deu aí quero minerais críticos. Talvez, será que é isso que tem por trás? No final das contas, é tudo sobre minerais? Não sei, eu acho que é isso. Próximas semanas é aparecer qual é o interesse real. Sim, Fernando? e eu concordo, acho que é tentar, talvez, identificar quais são os pontos que podem ser sensíveis para o governo americano para fazê-lo mudar de posição, tá? E em termos de negociação formal do Brasil com os Estados Unidos, não vejo nada de relevante avançando. E o que pode acontecer, eventualmente, de algum setor ser excluído por conta de pressão dos importadores. Então, Uhum. é o que aconteceu nesse meio tempo e que pode continuar acontecendo. Tá? Mas, como eu falei, o meu cenário mais provável é do impasse prolongado, tá? Exatamente porque você vai ter que identificar qual vai ser o grande oferta que o Brasil vai poder fazer para os Estados Unidos para que se possa chegar a um acordo e o Trump possa decretar a vitória, digamos, em relação ao Brasil. E aí não tem nada que esteja tão à mão ou tão facilmente que o Brasil possa colocar na mesa. Então, pessoal, muitíssimo obrigado, Gustavo, Fernando, Denise e todos que estiveram aqui, né? A gente organizou isso em menos de 24 horas, então super feliz da audiência de vocês e da audiência qualificada. E a gente vai estar aí em regime não sei se de espera, mas pronto para entrar em Plantão, qualquer outro momento para Prontidão, né? continuar. Guerra é Exatamente, assim, é estado de prontidão. prontidão. Prontidão para a gente poder continuar esse bate-papo, tá? Obrigado, bom descanso para Obrigada a todos, bom fim de vocês pelo semana. Tchau, convite, tchau. um Até prazer. mais. obrigado, Prazer ver as carinhas aí de Denise, tantos queridos. Gustavo. Um Obrigada, viu, abraço a todo mundo Carlos? que E eu te acompanhou. Tchau, mando tchau, aí os queridos. links, tá bom? Valeu, gente. Tudo Obrigada. bem, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.